Bom dia, que Jesus nos ampare e nos ilumine. Eu vou fazer aqui hoje alguns comentários sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, quando Jesus então pronunciou, os mandamentos, quando ele disse: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E nesse capítulo também, ele tem aquela outra passagem, que é quando Jesus está em uma casa, rodeado por uma multidão. E eles então avisam a ele, que a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora e o chamavam. E ele então pergunta, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E ele fala: eis aqui minha mãe, meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, com isso, o que Jesus faz? Ele nos mostra que, na verdade, nós, acima da nossa filiação consanguínea, nós temos uma filiação maior, que é a filiação de Deus, Ou seja, todos nós somos filhos de Deus. Então, na verdade, todos nós somos irmãos. Aqui, enquanto encarnados, nós cumprimos papéis que são de suma importância para a nossa evolução. Mas são papéis. Porque aqueles que nós chamamos de pai e de mãe são nossos irmãos também. Aqueles que nós chamamos de filhos são nossos irmãos também. Nós então aqui estamos desempenhando esses papéis, ora de pai, ora de mãe, ora de filho e filha. Porque nós, na verdade, como eu disse, somos filhos de Deus, então todos somos irmãos. Os pais têm por dever, a questão da orientação dos filhos, enquanto estes ainda não são capazes de andarem com as próprias pernas. Porque a partir do momento que o ser assume a própria personalidade, é ele é uma individualidade, e nós precisamos aprender a respeitar isso. E nós percebemos que, infelizmente, a sociedade anda meio doente, porque não compreende isso. E tem pai e mãe tratando o filho aí de 40 anos como se fosse uma criança de 7 ou 10 anos de idade. Então Santo Agostinho coloca assim para a gente no Evangelho: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Aí a gente percebe, como a sociedade está, e a gente percebe que o quanto os pais não estão fazendo isso pelos filhos. Na verdade, o que a gente percebe na nossa sociedade é o quanto os pais estão preocupados com que os filhos sejam bem-sucedidos. E o que é ser bem-sucedido? Para a sociedade em que nós estamos inseridos, ser bem-sucedido é ter muito dinheiro, patrimônio financeiro. Aí a gente se pergunta, de que adianta o patrimônio financeiro para o espírito? Nada,
Porque nós, por mais que nós consigamos aqui juntar bens materiais, nós não somos capazes de levar nada, absolutamente nada. E quando eu digo a sociedade, os espíritas estão incluídos aí no meio. Porque o que a gente percebe é o envelhecimento das casas espíritas. O envelhecimento. Aí a gente se pergunta, cadê os jovens? Cadê os filhos, os netos dos espíritas? Cadê a mocidade espírita? Eu sou de Goiânia, e lá eu participei, quando eu comecei, fazer assim, quando eu me reaproximei do espiritismo, eu fui para a mocidade, tinha 18 anos. E na mocidade lá, era um movimento muito forte. Todo domingo de manhã a gente encontrava lá em torno de 50, 70 jovens lá na mocidade. Era muito jovem, muito. Eu conheci a minha esposa na mocidade. Aqui, quando eu cheguei aqui em Rio Preto, foi um choque, porque a gente vê as casas espíritas com uma preocupação muito grande com a questão de assistir aqueles que menos precisam, materialmente falando. Essa é a grande preocupação. E a gente não vê mocidade. Um exemplo muito forte é a minha esposa e a filha mais nova estão ali no André Luiz, já há uns 2 anos, tentando organizar a mocidade. E tem quarta-feira à noite que só estão as duas. Aí a gente fica se perguntando, onde estão os jovens? Estão se preparando para se dar bem na vida, para serem bem-sucedidos. Aí a gente se pergunta, toda essa preocupação que nós temos, parece que nós não entendemos que nós somos espíritos. Parece que nós não entendemos, não compreendemos que nós somos espíritos. Porque se nós somos espíritos e nós compreendemos então a brevidade desta vida material que nós estamos tendo, por que tanta preocupação em preparar os filhos para serem bem-sucedidos? Nós sabemos quanto tempo nós vamos ficar aqui? Quem é que sabe? Ninguém. Que dia nós vamos desencarnar? Não sabemos. Pode ser hoje? Pode. Com toda certeza pode ser hoje. E se for hoje? Nós estamos preparados? E o interessante é que nós nos dizemos espíritas. Porque quando eu falo nós nos dizemos, é porque quando nós temos a convicção de que nós somos espíritas, nós entendemos a morte como uma coisa absolutamente natural. E nós estamos prontos a qualquer momento. Mas a nossa consciência cobra isso, porque nós efetivamente não estamos prontos. E nós vemos, quanto os pais muitas vezes se desesperam com o desencarne de um filho. Porque o filho não teve a oportunidade que eles imaginavam. Mas somos nós quem determinamos aquilo que cada espírito tem que passar aqui? É Deus, somente Deus. Então,
Eu falo isso porque nós temos que começar a prestar atenção naquilo que nós mesmos estamos fazendo. Porque muitas vezes nós falamos uma coisa, mas estamos fazendo outra completamente diferente. Nós dizemos que somos espíritas, mas estamos extremamente preocupados com que os nossos filhos ou familiares se deem bem na vida material. É uma coisa que parece que é meio contraditória, não é? Para não dizer completamente contraditória. Não estou dizendo com isso que nós não devemos nos preocupar com as coisas materiais. Não tem nada disso. O problema maior é que nós estamos nos preocupando excessivamente com as coisas materiais. E com isso, nós nos perguntamos: será que nós, conduzindo a educação dos filhos desta forma, nós podemos pensar que esses filhos se preocuparão em honrar a pai e mãe? No dia de ontem, a minha esposa com a filha e mais alguns componentes lá foram naquele asilo que tem ali em Schmidt. E lá, era dia de visita ontem. E lá ela falando, a quantidade de idosos que estão lá é como se tivessem jogados, porque a família colocou lá e esqueceu. E esses filhos? Quantos desses filhos que colocaram os pais lá são espíritas? Quantos desses filhos estão honrando a pai e mãe? Porque na sociedade que nós estamos inseridos, com essa preocupação excessiva com as coisas materiais, nós deixamos de nos preocupar com as pessoas. Deixamos a nossa atenção com as pessoas não vou nem dizer em segundo plano, mas em quinto, sexto, sei lá, plano. Nós estamos valorizando muito mais as coisas materiais do que as pessoas. E se nós estamos inseridos em uma família, é porque nós temos compromissos com aqueles seres que estão encarnados naquela família. E esses compromissos não são compromissos materiais. Absolutamente. São compromissos morais. E se nós não nos educamos e educamos os filhos de forma moral, como é que nós podemos pensar que nós poderemos ser capazes de honrar a pai e mãe e eles, por sua vez, honrar também a gente? Mas o que significa honrar a pai e mãe? O que significa honrar? Então, honrar seria amar, respeitar, manter-se fiel. E se nós não somos capazes de nos mantermos fiéis, amarmos, respeitarmos aquele ser que está ali junto com a gente, como é que nós seremos capazes de fazer isso também para com Deus? Porque nós temos, como eu disse no início, a nossa filiação divina. E nós temos o compromisso moral de sermos fiéis a Deus. Nós vemos muitos carros aí dos nossos irmãos protestantes, principalmente, colocando, Deus é fiel. Alguém tem dúvida da fidelidade de Deus? O problema não é a fidelidade de Deus, o problema é a nossa fidelidade para com Deus. Como é que está a nossa fidelidade para com Deus? E aí nós podemos então pensar também, como é que estaria a nossa fidelidade para com pai e mãe? Como é que nós educamos os nossos filhos
para a fidelidade deles para conosco. Porque quem se preocupa excessivamente com o lado material da nossa experiência aqui, vai se preocupar quase nada com o lado espiritual, não é? Quantos jovens a gente não vê de lares espíritas que, num primeiro momento, até vão até na evangelização, mas começou a querer a chegar na adolescência, já não quero mais ir para o centro. E os pais, então tá bom, vou deixar quando ele quiser, ele ir. Mas é essa a nossa responsabilidade? Ora, se o filho é ainda menor, a responsabilidade é total e completa dos pais. E nós temos que entender que algumas coisas nós vamos ter que impor para os filhos, porque isso faz parte da autoridade dos pais para com os filhos. Não estou dizendo que tem que haver um autoritarismo, mas a autoridade, como pai e mãe, esta foi conferida por Deus. Porque se nós não precisássemos de pai e mãe, nós brotaríamos na terra como os vegetais. Então, filho, ele passa a ter vontade própria quando ele é capaz de andar com as próprias pernas. O Rossandro Klingen, ele conta uma história interessante sobre ele. Ele disse que com 17 anos, ele chega para a mãe e fala: mãe, eu vou para Micareta, em tal lugar. E ela fala: não vai? Mas meu avô já me comprou o abadá. Não me interessa, não vai. Mas quando eu tiver 18 anos, então eu também vou. Vai, se não estiver morando dentro da minha casa. Se estiver morando dentro da minha casa, não vai. Porque enquanto você for meu dependente, quem manda sou eu. Você está achando que com isso eu vou amar você? Aí ela disse: meu filho, eu quero que você compreenda uma coisa. Eu não peço o seu amor, mas eu exijo o seu respeito. E ele fala, depois de muito tempo, o que ele compreendeu e chegou à conclusão de o quanto ele ama e amou a sua mãe. E quantos de nós não somos extremamente permissivos com os nossos filhos? Extremamente. Quantos de nós? Achando que com isso nós vamos conseguir ou conquistar o amor deles. Então, são coisas que nós temos que refletir, nós temos que pensar sobre isso. E muito, porque nós não estamos aqui em momentos de brincadeira ou a passeio, de férias. Nós estamos aqui em aprendizado. E o aprendizado muitas vezes é dolorido. Eu digo muitas vezes para ser bonzinho, né? Mas é sempre o aprendizado é dolorido para nós, enquanto somos espíritos imperfeitos, como somos. Mas ele é necessário. A disciplina, como a gente vê os jovens hoje erguendo a mão contra pai e mãe. A gente que já está mais de cabeça branca assim, a gente pode falar. Nós podíamos falar um pouquinho mais alto com pai e mãe? Bom, eu pelo menos não podia. Porque quando a minha mãe olhava para mim, eu já entendia tudinho o que ela estava dizendo. Hoje, a gente percebe que os pais, como disse o Rossandro,
eles desceram da condição de pais para uma condição de coleguinhas dos filhos, para uma condição igual. E aí, os filhos, é lógico que não vão respeitar os pais. É óbvio, porque se eles estão na mesma condição, no mesmo patamar. Mas é responsabilidade dos pais, porque abriram mão da autoridade que lhes compete. Na questão 207 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Transmitem também semelhança moral? A resposta: não. As crianças não herdam características psicológicas, como inteligência, dotes artísticos, temperamento, bom ou mau gosto, simpatia ou antipatia, doçura ou agressividade. Tudo isso aqui é herança ou é bagagem espiritual que cada um de nós traz. Ao renascermos, traz junto, porque é conquista que nós já tivemos durante a nossa existência. E quando eu digo existência, é do momento da nossa criação até agora. São as nossas conquistas, boas ou más, mas são as nossas conquistas. Então, faz parte da nossa bagagem espiritual. E na questão 208, Kardec pergunta: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? A resposta: ao contrário. Bem grande influência exercem. Os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Quando a gente fala em educação, qual é a primeira coisa que vem à nossa cabeça? Limites. É mesmo? É o quê? Escola. Na verdade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é escola. É o que nós estamos habituados. Falou em educação, a gente lembra de escola. Essa daí eu vou te falar. Hoje a gente não vê mais isso, porque os psicólogos disseram que chinelo traumatiza as crianças. Eu apanhei de cinto, de vara de goiabeira, e a vara era eu quem tinha que buscar, e não sou uma criança traumatizada, não fui uma criança traumatizada, e não sou um adulto traumatizado. Muito pelo contrário, agradeço a minha mãe por tudo isso. Agradeço. Mas a gente, quando fala de educação, a gente lembra de escola. Mas escola é educação? É claro que não. Escola é instrução. Educação é o lar. Educação é o lar. É responsabilidade de pai e mãe. E se não tiver o pai, é da mãe. Se não tiver a mãe, é do pai, se tiver. Se não tiver, dos avós, dos tios, de quem estiver sob a orientação. De quem estiver. Então, nós estamos falando, e a gente observa, né, o quanto nós estamos sendo permissivos. Né? Não se pode falar mais firme com a criança porque pode traumatizar. Não pode dar uma palmada porque pode traumatizar. Tudo traumatiza. E aí a gente observa que quando aquele ser se torna adulto, ele vai estar traumatizado porque não teve limites na sua infância. Porque, como os espíritos nos dizem, a encarnação ela se processa até aproximadamente os 7 anos de idade. É que ela vai estar efetivamente se concretizando. Então, até lá, o espírito reencarnante, ele é como uma argila que está
podendo ser moldável. Nós podemos imprimir novos valores morais para aquele ser nesses momentos. E quando ele estiver assumindo a sua própria personalidade, que vai se dar ali na adolescência, né, no início da juventude, ele vai ter condições então de avaliar aqueles pendores que ele traz consigo com os novos valores que eles receberam. E a escolha é sempre dele. Ou seja, sempre a nossa escolha. Isso se deu com nós, vai se dar com os filhos, com os netos, porque na verdade a reencarnação, como nós sabemos, é cíclica. Nós estamos hoje como pais, depois nós vamos ser avós, depois nós vamos estar retornando. E assim nós vamos reencarnando no mesmo grupo até que os nossos compromissos com aquele grupo estejam efetivamente reequilibrados ante as leis de Deus. Mas nós parece que não estamos compreendendo isso, né? Nós estamos deixando a coisa ir aí, né, de qualquer jeito. O Cortella, ele fala que nós temos uma preocupação, que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos. Ele disse que essa nossa preocupação está completamente equivocada. Porque a nossa preocupação deveria ser: que filhos eu vou deixar para o mundo? Porque se nós gostaríamos de habitar um mundo melhor, nós temos que fazer a nossa parte para a transformação do mundo. E nós sabemos que o planeta Terra está em um processo de transição planetária, deixando o mundo de provas e expiações e partindo para um mundo de regeneração. E nós precisamos nos questionar: qual é a nossa colaboração? O que eu estou fazendo para colaborar nessa transição? Será que eu estou dando uma boa orientação para os filhos, que na verdade são espíritos, são individualidades, assim como eu, que têm também o mesmo objetivo como eu aqui e como todos nós, que é nos melhorar, nos aperfeiçoar moralmente. O que nós estamos fazendo? Qual a nossa colaboração? Então, educação e amor são duas usinas de criação de hábitos saudáveis. E uma sociedade equilibrada, sem desníveis sociais, sem fome e violência, sem corrupção e desrespeito, é feita de cidadãos educados e com hábitos saudáveis. Aí a gente pensa aqui, né? Porque nós somos críticos de primeira linha, né? Nós criticamos tudo. E nós falamos muito mal dos políticos. Pensamos muito mal dos políticos, não pensamos? Mas quem são os políticos? São nossos irmãos também. São espíritos, são individualidades, assim como nós. Estão aqui encarnados com o mesmo objetivo que nós, nos aperfeiçoar moralmente. Estão equivocados. Estão equivocados. Mas estão tirando nota 10 num quesito. Eles estão sendo bem-sucedidos. Ou não estão? Estão ou não estão? Estão sendo bem-sucedidos. Eles estão tirando nota 10 porque eles foram educados para isso. E quando nós somos educados para sermos bem-sucedidos, os meios justificam o fim. Ou é o contrário? Não lembro direito.
Não importa o que você vai fazer. Importa que você seja bem-sucedido. E todos eles estão muito bem-sucedidos. Nota 10. Agora, na questão moral, nota 0. Mas eles não foram orientados para isso. Ou se foram, foram muito mal orientados. E nós? Se nós educamos os nossos filhos para serem bem-sucedidos, nós podemos ter a tristeza de muitas vezes ver um filho no meio desses que nós jogamos pedra hoje. E aí? Qual vai ser, ou quanto vai ser o nosso sofrimento por isso? Nós precisamos pensar. Então, educar é dar a alguém todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento de sua personalidade. Nós estamos fazendo isso? E o que a gente vê não é isso, não é? Nós estamos vendo, muitas vezes, os pais tendo os filhos e delegando a educação desses filhos para a escola, para as empregadas domésticas, para as babás, para qualquer outra pessoa, menos assumindo esta sua responsabilidade. Por quê? Porque os pais estão extremamente preocupados em dar e garantir um bom sustento para os filhos. Mas será que é isso que nós precisamos? Será que nós precisamos de sustento material? Não. Nós somos espíritos e nós estamos aqui. Nós precisamos muito mais do sustento moral do que do sustento material. Mas nós estamos muito mais preocupados com o sustento material. E aí nós relegamos a educação dos nossos filhos. E depois nós muitas vezes vamos até cobrar deles, porque eles não agem de tal ou de tal forma. Mas eles não foram educados para isso. E nós temos que lembrar também que educação envolve disciplina, e muita disciplina. Nós muitas vezes olhamos para o Evangelho e achamos o Evangelho lindo e maravilhoso, na teoria. Nós não queremos colocar o Evangelho em prática. E o objetivo do Evangelho, na verdade, não é transformar o outro, não. É me transformar. É me educar. É me tornar um ser melhor. E nós achamos que o Evangelho é sempre para o outro, não é? A cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Aí nós encheremos a boca e falaremos: fiz de tudo, Senhor, para que fossem bem-sucedidos. Aí a gente se lasquemos, né? E Pitágoras coloca assim para a gente: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. E nós, a sociedade como um todo, está muito mais preocupada no combate ao efeito do que à causa. Ou seja, nós estamos muito mais preocupados em punir os adultos do que em educar as crianças. Porque quando a gente fala de educação, é lógico que o primeiro ponto é de onde parte tudo, é o lar. Mas não é com isso que o centro, a escola, o clube, a sociedade como um todo não façam parte dessa educação. Tem o seu papel secundário na educação do ser. É claro que o papel principal
é o lar, pai e mãe. E até que hora? Emmanuel coloca para a gente assim: a tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Então a gente percebe isso daí, não é? Muitos pais que não percebem o real compromisso que é a família. O que nós percebemos hoje, aí eu fico até achando estranho, né, falando isso como se eu já fosse muito velho, né, mas na verdade já não sou tão novo, né? Já passei do meio século. Então, o que a gente percebe na juventude vamos dizer assim, são os relacionamentos sem nenhum ou com absolutamente nenhum compromisso. Absolutamente nenhum compromisso. Porque não percebem, não foram educados o quão sério é o nosso compromisso aqui. Meimei, ela tem uma mensagem chamada Mensagem da Criança, está no livro Antologia da Criança, e diz assim: dizes que sou o futuro, não me desampares o presente. Dizes que sou a esperança da paz, não me induzas à guerra. Dizes que sou a luz dos teus olhos, não me confies o mal. Não espero somente o teu pão, dá-me luz e entendimento. Não desejo tão só a festa de teu carinho, suplico-te amor com que me eduques. Não te rogo apenas brinquedos, peço-te bons exemplos e boas palavras. Não sou simples ornamento de teu caminho, sou alguém que te bate à porta em nome de Deus. Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me para que seja bom e justo. Corrige-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Ajuda-me hoje para que amanhã eu não te faça chorar. Então, a gente vê muitos pais tratando os filhos como se fossem efetivamente bibelôs, né? Como se fosse um brinquedinho. E não percebendo naquele ser, num corpinho ainda infantil, um espírito. E que pode ser muito mais antigo do que os deles mesmos, né? E que está ali renascendo em uma nova oportunidade de aprendizado. E nós percebemos muitas crianças, né, com hiperatividade hoje. Mas será que essa hiperatividade não é causada pela falta de atenção dos pais? Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, não sou médico, mas eu fico pensando, tem hora, né? Será que aquilo não é um grito de socorro? Será que eles não estão dizendo: "Oh, estou aqui, presta atenção em mim, me educa"? E os pais estão entupindo as crianças de medicamentos, porque é mais fácil. É mais fácil entupir uma criança de medicamento do que educar aquele ser. É muito mais simples. E isso tudo é responsabilidade nossa.
É responsabilidade nossa. Nós pensamos que a criança vai ser capaz de se autoeducar. É isso que eu penso, né, que muita gente está achando por aí, que são capazes. Porque a gente vê muito casal aí que acha que criar filho é como se criasse galinha ou porco, solto, largado. Nós somos seres espirituais. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir. E não é possível isso sem o concurso, sem o auxílio uns dos outros. Nós vemos quanto a educação que a gente vê por aí está sendo uma educação orgulhosa, egoísta. E o que a gente pode fazer? A nossa parte. A gente pode fazer a nossa parte com aqueles que estão próximos de nós. Não temos mais filhos, mas temos netos, temos sobrinhos. É fazer a nossa parte. É claro que, enquanto filho, nós temos um determinado alcance. Mas quando a gente já fala de netos, de sobrinhos e tudo, o alcance não é igual como se fosse dos filhos. Mas nós temos que nos preocupar. Nós não podemos dizer ou pensar, não é minha responsabilidade. É. Enquanto nós estivermos encarnados aqui, é nossa responsabilidade. Mesmo que não seja sobrinho, neto, seja qualquer pessoa que a gente perceba e que possa ser aconselhada. É nossa responsabilidade, porque nós não podemos pensar na nossa evolução sem o outro. Sem o outro. E para a gente finalizar, uma mensagem também de Batuíra, chamado Amparo à Criança. Está no livro Mais Luz. E ele diz assim: se nos propomos a edificar o futuro com o Cristo de Deus, é necessário auxiliar a criança. Se desejamos solucionar os problemas do mundo de maneira definitiva e indispensável, é indispensável ajudar a criança. Se buscamos sustentar a dignidade humana, abolindo a perturbação e imunizando o povo contra as calamidades da delinquência, é preciso proteger a criança. Se anelamos a construção da era nova, na qual as criaturas entrelacem as mãos na verdadeira fraternidade, em bases de serviço e sublimação espiritual, é imprescindível socorrer a criança. Entretanto, convenhamos que os grandes malfeitores da terra, os fazedores de guerras e os verdugos das nações, via de regra foram crianças primorosamente resguardadas contra quaisquer provações na infância. E ainda hoje, os jovens transviados habitualmente procedem de climas domésticos em que a abastança material não lhes proporcionou ensejo a qualquer disciplina, pelo conforto excessivo. Urge, pois, não só amparar a criança, mas educar a criança e induzi-la ao esforço de construção do mundo melhor. Nós, muitas vezes, falamos, enquanto pais, pensamos assim: eu não quero que o meu filho sofra ou passe pelas necessidades que eu passei. Aí nós começamos a proporcionar a eles o conforto excessivo. E o conforto excessivo gera preguiça, gera indisciplina. E nós nos esquecemos que foram as dificuldades inerentes, muitas vezes, a privações que nós passamos, tá? As dificuldades em si,
é que formaram o nosso caráter também, ou ajudaram a formar o nosso caráter. Porque quando nós temos muitas facilidades, a nossa tendência natural enquanto espíritos imperfeitos e indisciplinados é nos desviarmos do caminho do bem. Porque o mundo oferece muito mais atrativo do que a nossa educação moral, que exige de nós disciplina, como disse Emmanuel para o Chico, né? Disciplina e disciplina. Então nós precisamos pensar sobre esse tema. Nós precisamos pensar sobre a educação. Nós precisamos pensar o que nós estamos fazendo da educação dos nossos filhos. Então, que Jesus possa nos amparar, nos iluminar, nos dar entendimento, para que nós possamos buscar no nosso dia a dia viver mais o seu evangelho, buscando fazer tudo o que está ao nosso alcance pela educação daqueles seres que estão sob a nossa orientação. Muita paz.